Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, 7 horas da manhã, temos um encontro marcado aqui no Instagram, no YouTube e principalmente aqui no youtube.com/Ivan Bonaldo. E esse áudio do podcast ele vai lá para o Spotify para que você possa baixar, ouvir esse conteúdo, adquirir conhecimentos sobre a origem emocional dos sintomas, para que você possa agregar aí nos seus atendimentos, você que é profissional da área da saúde, terapeuta, e quer ajudar os teus pacientes a saírem dos seus dramas, das suas fragilidades, dos seus sintomas. Hoje, especialmente, a gente vai falar sobre o puerpério, né? Nós estamos numa sequência de lives aqui sobre o ambiente. Como o ambiente interfere na mãe e no bebê. Então, a gente está passando por fase da vida. Passando lá pela gestação, passando pela concepção, ali pelo parto, entrando agora no puerpério, que é uma fase ali, né? Desde a expulsão da placenta até alguns falam de 6 a 8 semanas após o parto, que é uma fase de transição, é uma grande fase de transição para a mãe e para o bebê que sai de dentro do útero protegido para ir para o lado de fora, ali é toda aquela transição naquele ambiente, e a mãe e o pai também, né, nessa transição, a mãe principalmente, mudança de corpo, mudança hormonal, mudança de hábitos ali naquele momento. E é uma grande transição agora com um novo ser ali, deixando de estar dentro da barriga para estar no colo, né? Para estar ali junto a essa mãe. E esse puerpério, para muitas mulheres, acaba sendo com várias tensões, estresse, preocupações, conflitos sociais. E aí a gente precisa entender esses processos para poder ajudar essas mães e esses bebês que chegam até o consultório. E até porque, né, às vezes lá o adulto viveu algo no puerpério quando bebê, ou a mãe viveu algo no puerpério e traz sintomas posteriormente, continuamente na sua vida. A gente precisa entender essas fases da vida e entender o que pode ser causado nesses momentos. E hoje eu estou aqui ao meu lado, então, a Luzcleia e a Lígia, para falarem também sobre as suas experiências, do que viveram na sua vida e também na vida dos seus pacientes, o que já observaram de conflitos vividos nessa fase. Eu vou pedir aqui em ordem alfabética, né? 2 com L e I agora, vamos lá. Lígia, conta um pouquinho quem é você, para o pessoal saber, quem está chegando pela primeira vez aí, não conhece ainda você. Bom dia, meu nome é Lígia Marquezoni, eu sou fisioterapeuta, né, de formação, e também, durante a minha jornada, fui me especializando, né, com a origem emocional dos sintomas, também sou facilitadora do curso de novas constelações familiares, e eu sou de Brusque, atendo aqui em Brusque, tanto no presencial quanto no online, e vamos aqui seguir, né, Ivan, falando um pouquinho sobre esses conflitos que estão sempre ativos nas nossas vidas e muitas as pessoas buscam muitos tratamentos e acabam, né, patinando e não chegando ali na origem emocional desses sintomas. Perfeito. Luzcleia, conta um pouquinho sobre você. Eu também, né, tenho como profissão fisioterapia, né, mas hoje eu me considero uma terapeuta, porque eu vi, né, passei por essa mudança, já acho que eu já nasci, agora já estou passando por puerpério, e já realmente me consolidei como terapeuta dessa visão holística do ser, né? A cada dia eu vejo a importância da gente observar, sentir, né? Quem somos, em que ambiente estamos, né? E por quê e o para quê. Então, é muito importante, né, estarmos como buscadores da origem emocional do sintoma, ser com muita honra, sou aluna do Ivan, eterna, né, Ivan? Então, estamos aqui para dividir um pouco da nossa experiência, né, para que a gente realmente promova saúde, consciência e bem-estar para um número maior de pessoas. E aqui quem fala é Ivan Bonaldo, eu sou também fisioterapeuta de formação de base e venho já desde 16 anos buscando essa relação da emoção com os sintomas físicos e como tanto no físico quanto no emocional dos pacientes, interferindo aí nesse processo de desenvolvimento e, claro, sempre buscando aí que a gente seja uma sementinha para um mundo mais leve, harmonioso e feliz. E sou instrutor do curso Origens, onde eu disponibilizo esse conteúdo para profissionais da área da saúde e terapeutas.
Falando hoje sobre o puerpério, já dei uma pincelada ali sobre o que é esse puerpério, né? Para quem não sabe, aí chegou agora na live, o puerpério é uma fase pós-parto. Então, é o momento pós-parto dessa mãe que viveu 9 meses ali, 8 meses, viveu todo esse momento com essa criança dentro da barriga, e agora ela vive uma transição da criança fora da barriga, né? Ela vivendo essa alteração hormonal, alteração do corpo, né? Porque o corpo ali gravídico é uma coisa, né? Quando está com a gravidez, tem uma criança, o abdômen, ele é maior, e de repente agora tem uma transição para volta ao restabelecimento do corpo. E todos esses hormônios, eles podem gerar, então, uma alteração emocional, uma alteração comportamental, pode gerar, às vezes, sintomas ali para essa mulher nessa fase, e a gente precisa entender um pouquinho esse princípio, né? Primeira coisa, vocês viveram essa fase do puerpério, porque vocês duas são mães, né? Então, 2 vezes, Luzcléia. Conta aí um pouquinho, então vamos começar ao contrário. Luzcléia, como foi para você esse puerpério? Eu sabia o que era esse puerpério, como é que funcionava, antes de mais nada, né? Te contaram o que ia acontecer? Não sabia nada. A minha mãe era daquela assim que esqueceu. Não lembro de nada, não sei como é que foi. Então, a minha mãe é daquele tipo, né? Aquele que conta, né? O que só eu lembrava muito, que ela falava que ela não gostava de... Ela achava feio mulher grávida. Por isso você imagina. E aí, como terapeuta, né? Então, eu acabei futucando muito a minha mãe e consegui entender um pouco do que ela viveu no meu puerpério, né? E não foi nada fácil. Foi um momento muito difícil para ela. Então, acho que eu vou começar por mim, né? Porque é o registro que depois, né, fazendo terapia, eu vi que faz todo sentido com o que eu vivo hoje e com os pacientes que chegam até a mim. E aí foi realmente muito difícil, porque a minha mãe, eu fui a 4ª. E as 3 primeiros, ela teve na fazenda, na roça, com parteira. Então, e eu fui assim, esperada de nascer no hospital, com todos os cuidados, né? Ela esperava realmente um conforto, teve uma expectativa com meu parto e o que seria depois. E, infelizmente, ela frustrou, porque ela começou o trabalho de parto já no caminho, foi na fazenda, então veio para a cidade, 30 quilômetros, então ela sentiu muita dor, chegou numa troca de plantão, e ela sofreu muito no parto. E assim que eu nasci, eu fui para um outro lugar, diferente, né, dos partos com parteiro. Eu fui para uma outra sala, e ela, muito sofrida, porque sentiu muita dor, foi para um outro lugar, né, sofrendo. E ela conta muito a presença da minha avó, que eu acho que era o que era a segurança dela quando teve os 3 primeiros. E ali ela sentiu grande frustração, solidão, né, insegurança do que seria. E no meu caso tem uma história interessante, né, porque logo em seguida nasceu uma outra criança, né, e essa outra mulher saiu antes dela da sala de pós-parto e saiu com soro, né, e naquela época o soro era um milagre. E ela não, estava com soro. E a minha avó, né, que aí veio o puerpério, assim, quem está do lado falando. E a minha avó lançou uma coisa muito intrigante, que foi assim, por que ela não está com soro, né? E no meu, acho que até mesmo, acho que no puerpério, olha, até é forte essa história que a Lua chegou aqui até para assistir. Ela, depois... Teve até uma dúvida se eu não tinha sido trocada. Isso deu muito problema pós né, na minha vida. E aí eu acredito que isso tem uma relação, é muito interessante com as memórias, que eu, né, tendo a minha filha, que foi a primeira, então eu já fui assim com aquela grande expectativa. O meu esposo, ele é médico, então a gente escolheu toda a equipe, o hospital, fizemos todo aquele preparativo.
E eu, após eu ganhar a minha primeira filha, eu fiquei só. Meus pais demoraram para chegar. E foi um momento bem forte também para mim. A enfermagem não chegou para me dar banho. Eu só fui tomar banho muitas horas depois com duas amigas, que é muito interessante, bem parteiro que foram. E depois eu vivi toda a inexperiência, né, que eu acredito, de um período novo, de um momento novo. Então, eu tinha o conforto, né, que eu tinha uma enfermeira, mas eu não tinha o conforto de ter ali a mãe, né? Eu tinha a sogra cheia de experiência, e ali eu me lembro, realmente um período bem, assim, muito mágico, muito lindo, muito encantador de, né, estar sendo mãe, mas um momento de muitos medos, inseguranças, mudanças, né, porque a gente não dorme. Então, é muito interessante a gente olhar para esse momento. E é muito interessante que eu vejo os pacientes e, às vezes, os terapeutas não olhando. Falo assim, passou, gente, não quer nem saber, passou. E eu vejo nos meus pacientes, eu vejo enquanto profissional, o quanto que é impactante esse primeiro momento da vida da gente. Essa primeira vida, né, fora de um ambiente, né, de proteção, junto à mãe. E eu vejo muitos adoecimentos que a causa realmente, né, esse momento contribuiu bastante. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais posteriormente, né? Perfeito. Muito obrigado, Cléia. Lígia, o que você viveu de experiências? O meu foi com inexperiência, tanto quanto a Lu, mas eu tive um pouco mais de acolhimento, né? Nesse período eu reproduzi as questões, né, inconscientemente de fazer o mesmo tipo de parto igual a minha mãe teve cesárea, e eu cheguei para o meu médico, quando ele falou assim, vamos falar sobre parto, eu falei assim, não quero nem saber, parto cesárea e deu, não quero sentir dor. Já começou assim, né? Enfim, então, a minha filha veio 10 dias antes do esperado, que eu comecei a ter as contrações, né? Então, corremos lá pro momento da cesárea. Assim, fomos bem acolhidos, o médico, ele permitiu que o meu marido acompanhasse também, né? Então, houve esse acolhimento, assim, da família. Como eu vim do interior de São Paulo para Santa Catarina, eu fui ter a minha filha lá na minha cidade natal também. Então, isso foi bem acolhedor. Eu fiquei na casa dos meus avós, então eles prepararam um quarto só pra gente, tudo. Mas eu morrendo de medo, né? Porque, meu Deus, né? E agora, né? Principalmente quando eu fui para casa. Nós saímos do hospital, ocorreu tudo bem, assim, foi bem, bem tranquilo esses primeiros momentos. Mas aquela questão da inexperiência, né? E tinha a família inteira, né? Cada um com um tipo de experiência, né? Era muito interessante. E o meu maior medo sempre era dar banho, né? Meu Deus do céu, que medo de afogar aquela criança. Mas foi, assim, bem acolhedor, né? Mas eu, após os 30 dias, eu voltei, né, aqui para o sul. Aí aqui a coisa pegou, né? Porque aí você não tinha mais ninguém, era você e você, né? Você e a criança, agora tem que dar banho sozinha, né? Então, foram alguns momentos onde eu tive esse acolhimento, esses primeiros cuidados. Porém, aquela questão, né, Lu? A gente, ninguém ensina tudo isso para a gente. Hoje, eu vejo bem diferente, né? Nós temos aí as doulas, a gente tem uma questão de ensinar muito melhor, né, do que até na minha época. Minha filha não faz tanto tempo assim, mas é um movimento que eu via que ainda estava começando, né, com as doulas, com todo esse movimento do preparo, de todo esse acompanhamento. Então, essa questão do puerpério, assim, ela é impactante realmente para a mulher, porque você sai do hospital, né, que você vê lá na televisão, as mulheres saem lindas, maravilhosas, acabou a barriga, né? Mas que a gente, não, como assim não, né? Eu até brinco, meu ginecologista, meu obstetra é muito, assim, né, brincalhão. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô desse tamanho ainda, né? Ele falou, tá, tu demorou 9 meses para chegar desse tamanho, você acha que em um dia vai acabar? Né? Então,
uma frustração, que a gente quer que o corpo volte logo, Sim. né? E tem essas complicações emocionais, sim, porque daí você não tem mais a sua rotina, né? Todo mundo acha que é tudo tão fácil quando a gente vê os outros, ou quando a gente vê na televisão, né? Tudo tão organizadinho. E eu me lembro que, assim, o fato de eu ter que sair de casa era um transtorno. Porque você tem que arrumar uma mala enorme, então você tem que ter 3, 4 fraldas, né? Todas as questões de carregar as coisinhas do bebê, né? Nem sempre dá tudo certo, né? Esses primeiros momentos de adequar essa nova rotina, né? Então, entra essa questão corporal, emocional, né? Organizacional de uma nova rotina, e realmente eu falo que foi um período assim, que eu espanei um pouquinho, né? Realmente não foi assim tão, né, fácil, né? Não que seja ruim, mas não é negativo, mas é esse primeiro se acostumar com isso tudo. Que antes era só você com você. Agora é você carregando uma mala e mais o seu bebê. Então, não tenha mais o seu livre arbítrio, né? Perfeito. E são várias coisas que acontecem, né, nesse momento que fazem com que as pessoas ali que envolvem aquele ambiente podem ser auxiliadores ou podem ser perturbadores daquela ordem do que está acontecendo. E uma coisa que você falou interessante, Lígia, é que em alguns hospitais, em algumas fases, não foi permitido o pai entrar, não é permitido ter alguém de acolhimento. E aí aquela mãe e o bebê, a mãe principalmente, se sente desamparada. Tudo pessoas estranhas, pessoas que eu não conheço, pessoas que não... E eu tô sozinha ali, desamparada e nua, né? Naquele momento, né? Totalmente vulnerável, né? E aí não tem aquela proteção, alguém que seja a mãe, seja o parceiro, seja alguma outra pessoa que seja aquela referência. Na época da pandemia se teve muito isso, né? Porque não era permitido mais o acompanhante entrar para evitar o número de pessoas dentro do hospital, dentro ali do centro cirúrgico, centro obstétrico, né? Então foi diminuindo e aí volta aquela sensação, às vezes, de desamparo, de desproteção, né? E também no contexto de que às vezes, se o bebê tem que ser levado, né? Às vezes, tem hospitais que fazem o processo de pesagem, vacinas numa outra sala. Às vezes, vai com a criança, né? O pai vai junto e a mãe fica só. Então, exatamente naquele momento de fase de expulsão da placenta, que é onde que se coloca que é o início do puerpério, a mulher está só, né? Às vezes está só ali, e aonde que está meu filho, né? Já começa assim. E eu acho que principalmente esse onde está meu filho, que não está aqui comigo, que não está nesse contato, que não está nessa liberação de ocitocina, né? Que é esse contato físico, esse vínculo, essa relação mãe-bebê, que faz essa diminuição do hormônio que vai dar realmente esse bem-estar de vínculo entre mãe e bebê e interferir, às vezes, nesse vínculo posterior. Às vezes há uma ruptura desse vínculo, que às vezes é difícil restaurar o vínculo mãe-bebê posteriormente, né? E isso pode começar já antes do puerpério, né? Então, vou voltar às perguntas. Eu vejo que mulheres que passaram por dramas anteriores, por exemplo, que a mãe viveu uma perda de filho, ou que essa mãe viveu uma perda de uma criança anterior, elas podem ter muito mais tendência a, nesse momento, não querer perder o filho de vista. Não sei se pode ser isso, Lígia. Assim, até eu tive recentemente uma cliente que veio tratar uma questão da filha com uma crise de ansiedade, com pânico. E nós fizemos uma linha do tempo, né, para a gente entender ali o que estava acontecendo. E ela também não se lembrava. E a menina dela, com 7 meses, 7 meses e meio, nasceu. Então, foi para a incubadora, teve esse interrompimento, né? Então, ela está com 10 anos. Então, ela começou, né, a relembrar esse fato. E foi bem interessante que a mãe também, no momento de fazer essa linha do tempo, ela também lembrou que o parto dela, né, não foi prematuro, porém, ela também passou por um momento, né, olha, não estava nascendo, estava difícil nascer. Então, a reprodução e esse interromper, né, causa, né, no posterior ali na pessoa algumas
questões que não é associado, porque eu já não me lembro naquele momento, né? Só que fica muito presente, né, dentro desse contexto e vai disparar os sintomas. Além de que a gente vê muita questão de que o cliente, muitas vezes, tem dificuldades de iniciar processos, de ir para novos ciclos também, por conta de esse período tão, nossa, né, que às vezes a gente olha, não dá tanta importância, né? Foi só um nascimento, né? Já foi, né? Como a Luz Clélia e o Ivan falou, já foi rapidinho. Né? Só que o nosso corpo, ele memoriza isso tudo, então cada vez que eu vou para uma nova jornada, um novo emprego, algo que é novo, isso também se torna um pouco complicado. Então, como é importante ter esse acolhimento, né? Aquela coisa, né, que às vezes a gente fala, nossa, se ontem eu tivesse esse conhecimento de hoje, eu poderia fazer um pouquinho diferente, né? Mas tudo está certo como é, né? E aí, como a gente estava conversando até antes da live, cada um faz o melhor que pode dentro do que pode, né? Uhum. Então, às vezes, ali dentro do pessoal da medicina, da enfermagem, eles fizeram o melhor que puderam dentro dos conhecimentos que eles tinham, né? Então, eles, naquela forma, é a forma habitual de se fazer o processo. Tá? Então, dentro do que eles conhecem, essa é a melhor maneira. Dentro do pai e da mãe, eles estavam fazendo o melhor que estavam fazendo naquele momento. Por isso que é tão importante ter um processo anterior de conhecimento, né? Esse conhecer ou entender o que vai acontecer em cada fase. Então, por exemplo, se uma mulher consegue estudar antes, entender antes, saber como é o pós-parto, saber quais são as precauções, saber o que pode ou não acontecer, né? A gente estava até comentando que, às vezes, saber o que é normal e o que não é normal pós-parto. Porque às vezes a mulher vai sair do parto e vai achar que amamentar é tudo ok. É simples, fácil. Né? Mas às vezes não é. Por mais que seja algo fisiológico, biológico, natural, às vezes tem um bico que é um pouco mais para dentro, a criança tem uma dificuldade, às vezes com o freio da língua, que possa dificultar o amamentar. Então, às vezes vai precisar de ter um conhecimento a mais para saber que nem sempre é simples o processo. Isso é uma coisa interessante, que eu tive essa sorte, que o meu obstetra, ele me orientou muito com essa questão do preparo do seio, do bico do seio, né, de preparar a pele. Então, ele ensinou muito a fazer dessensibilização, coisa que eu vi que muitas clientes minhas não foi passado, então eu passava para elas, olha, passa a buchinha, né, não do lado, né, muito áspero, né, mas para já ir preparando, fortalecendo essa pele. Ele falava, faz um topless, vai lá tomar um sol, né, para realmente preparar o bico do seio, fazer todo esse procedimento. E eu dou muita risada, que assim, né, eu falava assim, criança não nasceu com chupeta, ninguém vai trazer chupeta para mim, para minha filha. Em 3 dias eu falei, pelo amor de Deus, uma chupeta, não aguento mais. Porque realmente eu não tive a sorte de não ter uma rachadura, nada, né? Mas realmente, né, dói, pode se machucar, né? Então tem que ter um preparo, né? Então eu sempre dou risada, né? Nessa questão. E muitas vezes uma mãe que às vezes tem dificuldade, ela se sente incompetente ou incapaz, né, Luz Clélia? E isso pode ser um dos sintomas que pode vir no puerpério. Sim, vocês estão falando aí, voltando na Lígia, né, do acolher. Na hora que vocês me falaram, que eu pensei, falei assim, gente, quem aquela mãe gostaria que tivesse ali naquele momento? Uhum. Né? Quem que eu gostaria que tivesse aqui nesse momento? Porque é um momento muito delicado para a mãe. Né? A criança é o centro das atenções quando ela está bem, ela está saudável, e a mãe já não é mais o centro das atenções. Ou é quando a criança não está bem, né? Ela é culpada. Ainda isso. E muito interessante, quando você me fez a primeira pergunta para mim, depois eu fiquei refletindo aqui, eu só falei da meu primeiro parto. Eu não falei do segundo parto.
E aí eu fiquei pensando nisso, gente, olha o DHS aí. Olha como a gente fixa no primeiro registro, como a gente fica na primeira história, né? Porque quando você me perguntou, eu me lembrei na hora do meu parto, do que a minha mãe viveu comigo, embora eu fosse a quarta, mas foi um momento novo para ela, então quanto que isso foi impactante para mim e para ela, quando eu converso com ela hoje. E meu primeiro parto, a minha primeira filha. O segundo, não, já foi o segundo. Eu já fiz. Aí o que aconteceu de desagradável no primeiro, eu abortei e fui para um segundo, né? Fui para um outro hospital, escolhi um outro obstetra, um outro pediatra. A minha família estava já lá presente, que aí eu já quero, minha mãe vai estar lá, meu pai. Então, foi um momento, assim, muito tranquilo. Então, eu nem me lembro muito quando você me fez essa pergunta. E aí, então, eu reforço aqui a importância da memória, né? O quanto que o que a gente vive hoje realmente está relacionado com um DHS. E outra coisa que vocês falaram aí, que para mim, eu quero ressaltar aqui, a importância do sentir, né? Porque aí que vem, né? Quando a gente tem a felicidade de encontrar um paciente que vem grávida, né? Ela vem grávida, ou seja, ela tem essa oportunidade de já se preparar melhor, ampliar o conhecimento, libertar as crenças, né, os paradigmas. É uma outra situação. Se não é, a importância dessa mãe já realmente entender o que é sentir e o quanto que tudo que ela está sentindo ali tem uma importância imensa, né? Se eu estou com medo, se eu estou com raiva, se eu estou só, se eu estou com dor, o que meu filho está sentindo, né, Ivan, né, Lígia? Porque hoje eu entendo isso, né? Hoje a gente trabalha com isso, hoje eu dou valor para esse sentir. Mas quando eu tive a minha primeira filha, que tem 20 anos, ela já está com 20 anos, não, era que eu precisava de atender uma expectativa externa, eu precisava de atender um padrão, né? Então, eu tinha que estar ali de acordo com o que eu fui criada, né? Do que foi imposto. E realmente a gente fica para depois. E aí, né, eu recebo muitos pacientes, muitas mulheres que tiveram depressão pós-parto. Muitas tiveram depressão pós-parto. E hoje eu entendo, porque realmente eu não tive depressão, porque eu tive um acolhimento. Não foi o acolhimento que eu queria, que na verdade era da minha mãe. E agora, aqui na live, eu tenho um insight que eu entendi, porque minha mãe não teve a mãe dela, em nenhum dos partos que a minha mãe teve 5 partos. E nenhum desses a mãe dela estava com ela. E eu me lembrei aqui da minha irmã também, que ela ganhou o neném dentro da casa da minha mãe. Porém, ela o tempo todo ressalta que quem esteve do lado dela fui eu. Fui eu que ajudei com ela, porque ela não conseguia dar o mamar, ela não conseguia fazer, eu já estava estudando fisioterapia. Então, como reproduz, né, Ivan? Como as memórias são passadas para frente e a gente, quando não tem essa consciência, a gente está presa a esse padrão e a gente repete no inconsciente, né? E para algumas mulheres, né, vamos ressaltar também o outro lado, que às vezes mulheres que eu atendi, a mãe estar foi um problema. A mãe estar foi um problema. Então, para algumas, vem a mãe como uma proteção, vem a mãe como um suporte, querem ser aquele acolhimento, querem ter aquela proteção ali naquele momento, né? Aquele acolhimento de alguém que já tem experiência, de alguém que já viveu aquilo anteriormente, que já teve os seus processos. Mas para outras pessoas, a mãe é tão... ela é tão visualizada como uma crítica, ela é tão visualizada como impositora, ela é tão visualizada como agressora com as palavras, que às vezes aquele momento se torna, às vezes, mais incômodo ainda. Porque já tem experiências prévias daquele vínculo mãe e filha, que agora quando a filha precisa da mãe, às vezes aquela figura não é uma figura bem recebida. Então eu prefiro ficar sozinha do que ter minha mãe aqui. Só que daí essa questão que vem já desde sempre, porque eu me prefiro fazer de forte, eu tenho que dar conta porque eu nunca tive com quem contar, faz com que aguente o tranco. E nesse querer aguentar o tranco, realmente veio isso que tu falou, Lúcio. Aquela pessoa não compartilha.
ela não tem com quem desabafar, não tem com quem falar. O marido, às vezes, no dia depois do parto, foi jogar futebol, né? Não estava ali para dar o suporte, né? Então ele foi trabalhar e voltou, foi viajar e voltou depois de 5, 10 dias, 15 dias. Então essa sensação de desamparo, de não ter alguém ali comigo, faz com que às vezes tenha esse processo, né? E aí a gente tem que ponderar também o que é essa rede de apoio. A rede de apoio é uma rede que vai amparar e apoiar essa mulher no pós-parto, no puerpério. E essa rede de apoio tem que ser de apoio, não de crítica. Não é uma rede de crítica, é uma rede de apoio. Então, por isso que sentir que eu tenho alguém para perguntar, sentir que eu tenho um grupo do WhatsApp, um grupo do Facebook, né, que eu posso sentir amparado, porque aquelas mulheres também estão vivendo o mesmo que eu, já viveram o mesmo que eu. Sentir num grupo de amigas que realmente são amparadoras e não críticas. Não, você está fazendo errado. Não é desse jeito. Então, que possam, às vezes, auxiliar acolhendo, ou mesmo um grupo familiar, né? Então, esse amparo. E a Beatriz colocou, às vezes até a sogra pode ser um amparo, dependendo da sogra, né? Porque para muitas mulheres, a sogra é como uma mãe. E para aquela sogra é como uma filha ali que tá tendo um filho. Então, sentir esse amparo, sentir esse apoio, sentir esse aconselhamento, né? Porque, às vezes, ela vai ter que amamentar sendo olhada. Amamentar sendo vista. E, às vezes, nem sempre é agradável ser olhada. Né? Então, toda essa transição, né, de uma nova situação faz com que entre nesse processo. E aí, eu queria comentar uma outra questão que nós falamos de ter o conhecimento, de ter o entendimento antes do puerpério. E um desses entendimentos, às vezes, é saber que pode existir o plano de parto. Né? Não sei se quem está ouvindo aqui já ouviu falar do plano de parto. O plano de parto é o que eu vou querer ali no pós-parto. Porque é um contrato com o médico, um contrato com o pediatra, um contrato com as enfermeiras, falando que é assim que eu queria ser. É como a Luz Cleia falou. Então, eu tive uma primeira experiência e agora eu quero uma experiência diferente. Mas para eu ter uma experiência da forma que eu idealizo, eu tenho que ter um contrato. Porque senão vai ser feito de qualquer jeito. Vai ser feito baseado no gosto das outras pessoas. Então, eu quero que deixe meu filho junto comigo após que ele nasça. Eu quero poder, logo que ele nasce, ficar aquela hora de ouro para poder amamentar o filho. Claro que se houver uma intercorrência, vai ser necessário levar para a UTI. Ninguém tira essa necessidade. Mas que, às vezes, eu possa seguir, se não houver intercorrência, da melhor maneira possível para um acolhimento, de que eu possa ter o parceiro ali do lado, ou alguém que eu idealizo ali do lado, que eu possa ir para o quarto, mas que eu possa ter esse acolhimento ali, naquele momento, né? Que eu possa viver naquele bem-estar ali, naquele dia que fica talvez no hospital. Né? Então, que possa já ser um começo idealizado. Né? Tem outros insights nesse sentido, Lígia? Tem sim, né? É aquela questão, né? De antes eu não tinha todas essas informações e hoje eu vejo, graças a Deus, um grande movimento totalmente ao inverso, de buscar realmente, né, um parto mais humanizado, né? Então, hoje a gente tem aqui, né, aqui tem o Anjos do Peito, né, que vem para acolher as mulheres, para auxiliar nesse pós-parto. A gente tem as fisioterapeutas especializadas nessa parte, temos as doulas. Então, hoje há um outro olhar mais humanizado. Ainda há, sim, é bem essa questão que o Ivan falou. Se você não combina, vai do jeito que os outros decidirem que vão ser. E muitas vezes o médico tem 3, 4 partos para fazer naquele mesmo dia. E deixa eu colocar um detalhe, né, para as pessoas aqui que estão assistindo, que o parto humanizado não significa por via vaginal. O parto humanizado ele pode ser uma cesárea humanizada. É um parto humanizado. Então, o que é um parto humanizado? É um parto com acolhimento da mãe do bebê. Né? Sendo cesárea e sendo parto normal. Indiferente. Então, a gente não está
criando a bandeira que sempre tem que ter parto normal. Às vezes é necessário parto cesáreo, tá? E às vezes uma mulher que não está preparada para um parto normal, fazer um parto normal é mais um transtorno do que um acolhimento, dá mais trauma do que um parto cesáreo, tá? Então, se há bloqueios emocionais, o parto cesárea vai ser, às vezes, o ideal ainda do que o parto via vaginal, né? Então, é só para o pessoal, às vezes, não ter esse equívoco, às vezes, de pensar que parto humanizado significa só parto normal. Então, que nem no meu caso, né, eu tive a oportunidade do médico permitir que meu marido entrasse. Não era tão forte ainda essa questão, né, que a gente tem hoje, mas eu vendo ali nessa questão do isolamento, eu também vivi isso, né? Então, minha filha nasceu, a gente pegou no colo, apresentou a filha, tal. Depois, tchau pro pai, tchau para a filha, tu vai para a sala de recuperação, né? Daí você fica naquela ansiedade porque você está sozinha, né? Então, eu quero sair logo daqui, eu quero ir logo para o quarto, quero ver minha filha, quero ver minha família, né? Então, como é importante ter esses conhecimentos, né? Para que você realmente, não só você se sentir acolhida, né? Porque tudo que a mãe sente, mesmo depois que o filho já saiu da barriga, essa emoção, essa energia vai continuar passando para a criança. Então, isso não cessa porque o cordão umbilical foi cortado ali. Então, é um momento realmente de acolhimento, de ter todo esse conhecimento, de buscar quem tem a oportunidade para se preparar para isso tudo. Porque já tendo esse preparo, não é que vai ser sempre tudo mil maravilhas, porém você já vai com uma pré-intenção, já tendo alguns conhecimentos, já tendo também um conhecimento de talvez ter essa intercorrência e ter essa necessidade também de ter um afastamento, um isolamento, mas que hoje isso não é mais esse necessário. Então, quanto mais nós buscamos o autoconhecimento, né, e o cuidar do sentir que nós temos, porque quanto mais você cuidar desse primeiro momento com o teu filho, não só tão bom para a mãe, mas muito melhor para essa criança, para que ela lá na frente não vá ter alguns movimentos interrompidos com essa questão, para que ela possa começar a ir lá para a creche, né, de uma maneira um pouquinho, né, não tão traumática, né, para ela ir para a vida dela adulta sem ter tantas autossabotagens, tantos medos ali na frente também. Então, como é um momento, assim, realmente de ouro, para que a gente possa, né, para quem não teve também, buscar um ressignificar, né, desse puerpério, perguntar para sua mãe como é que foi, o pai ficou junto, né, todos esses insights que a gente está passando, porque aí está uma chavezinha para virar muitas questões das nossas vidas adultas ali também. Então, é bem importante ter esse conhecimento hoje. Perfeito. E aí, nessa fase puerperal, né, que é pós-parto, existe algumas patologias que são mais frequentes, visíveis, né, ou observadas nas mulheres, né? Então, antes de a gente entrar no baby blue, depressão e psicoses, existe uma cautela muito grande, porque muitas mulheres acabam tendo um pós-parto com risco à vida. Por quê? Às vezes não tem também esse conhecimento, ou não é explicado totalmente sobre, às vezes, hemorragias pós-parto, ou alterações que podem acontecer pós-parto. Então, busque sempre que essas pacientes tenham o acolhimento do médico e elas possam não ver tudo como normal, né? Porque às vezes vai ter uma outra pessoa que fala, não, tá sangrando, é normal. E daí, de repente, tem um sangramento de tal forma que você vai perdendo sangue, né? E isso pode ser perigoso, né? Risco à vida para essa mulher. Então, que ela possa estar sempre sendo acolhida para dialogar, conversar, para saber o que está acontecendo, né? Então, ter esse contexto de não se fazer de forte, de ter um campo aberto, né? De um grupo de apoio facilita esse processo. Pós-parto, muitas vezes acontece, né, de 2 a 3 dias, começar um processo um pouco depressivo, com alterações emocionais, ansiedade, irritabilidade, tristeza, que é chamado do baby blues, né, que é a depressão pós-parto ali da mulher, né? Nesse momento, nós podemos ter várias situações. Eu já tive mulheres que tiveram um aborto anterior, que ao viver uma nova gestação, reativam a lembrança daquele filho que perderam,
E aí volta aquela tristeza, aquele luto não resolvido. Ou que perderam seus pais muito recentemente e que às vezes agora, na hora que estão com seu filho, agora meu pai e minha mãe não estão aqui, então reativam aquele luto do pai e da mãe que não podem vivenciar aquele contexto do contato, ou mesmo essas sensações de incapacidade, né? Será que eu estou cuidando direito? A criança está chorando, eu não estou amamentando direito, eu não estou conseguindo amamentar, eu não estou conseguindo amamentar, tem que dar suplemento, daí do suplemento gera cólica, daí a cólica gera mais choro, daí eu não sei o que fazer. Então vira uma bola de neve, né, Luzcléia, que acaba influenciando essa mulher de estar plena nesse momento maravilhoso da vida, que é esse acolhimento de um filho. Né? Além dos contextos de gravidez indesejada, que a gravidez não era o que queria, esse parceiro não era o que eu queria, então pode potencializar esse processo do baby blues. Você já viu experiências, ou você consegue imaginar possibilidades de conflitos que podem associar esse padrão? Muitos conflitos. Pensa, a gente fica 9 meses gerando uma criança, né? Então tem uma vida ali, 9 meses de vida, né? Porque todo dia é uma mudança, todo mês é uma mudança, né? E de repente, né, tem o parto, que cada um tem uma história, não tem um parto igual ao outro, né? Não há. E a gente sabe que a gente ali ativa memórias da ancestralidade também. E aí tem aquela experiência, né, de uma separação, que toda separação não é fácil. E agora tem essa mãe ali, tendo que lidar com toda essa história, com toda essa experiência nova. Então, eu vejo, é um momento muito delicado, muito especial. Eu tive um caso, assim, vou falar dos mais difíceis, mas eu tive um caso de uma mãe que, infelizmente, ela não engravidou do marido, e, né, ela não tinha relação quase com o marido até então não era fértil, e de repente ela acaba que, como ela não tinha relação, acabou que encontrou um ex-amor, engravidou, e depois teve esse filho. Então, e aquilo era um segredo, né, dela. E então é só ela que podia viver aquela história. Então, teve como ela não adoecer ali, né? E então, hoje a filha dela está adulta e hoje ela consegue falar dessa história, depois teve todo um desenrolar, mas viveu. Eu tive uma outra criança que era adotiva, então a gente lida com essas questões também, né? Que a mãe, assim que saiu do hospital, ela doou essa criança, e essa criança teve muito refluxo, muito refluxo. Então, fizemos todo o trabalho de ressignificação, estrabismo, né? Chegou para mim também caso de estrabismo, que a gente sabe que tem essa questão da gestação com muito, né, solidão. Caso de depressão é muito, a incidência há muitos casos de depressão. E eu vejo, na minha experiência, e eu bato muito nessa tecla e ressalto, é porque não há o reforço, a importância do sentir da mãe, né? É engolir, a mãe tem que engolir todo aquele sentimento, tudo aquilo, porque ela não foi preparada para se acolher, né? Para acolher o que ela está sentindo, acolher aquela história que ela está vivendo ali, que a gente sabe que tudo tem um porquê, tem um para quê. E ali não tem, acaba que, né? A gente sabe que registra tudo e aí acaba adoece. E aí hoje, porque aí nós estamos pensando, eu tenho aquele paciente que chega grávida, né? Aquela grávida, ou seja, nós vamos preparar, vamos fazer um plano de parto, vamos fazer um plano, preparar você. Se você sentir, você coloca para fora. Se alguém quiser te visitar, você não quer receber visita, você, não me liga, não venha. Não venha. Então, aquela mãe resolvida que vai e fala. Mas também a gente eu recebo mães que estão trazendo uma filha de 25 anos, de 20 anos, e que aí que a gente hoje vai rever todo esse trauma vivido lá atrás, e que aí a gente tem aí essa terapia, por isso a busca da origem emocional do sintoma é maravilhosa, e recomendo mesmo para todo mundo fazer esse curso do Ivan de origem, porque, gente, é possível ressignificar, isso é maravilhoso, né?
é possível você reviver aquela história e ressignificar. Então, assim, eu falo isso para vocês porque eu fiz isso. Eu senti muita dor na hora do parto, né? E aí, quando terminou o parto, eu recebi minha filha com muita dor e depois eu pedi ao médico que me desse algo para eu dormir, porque eu estava com muita dor. E aí, depois eu ressignifiquei isso com a minha filha, né? Eu coloquei minha filha no colo, me emociona até, porque eu vivi isso com ela. E realmente fez uma mudança muito, que é esse acolher, né? E hoje o meu chamego com ela é outro, e o dela comigo é outro, depois que eu realmente fiz essa parte terapêutica de revisitar esse momento e ressignificar. Então, quando a gente tem esse entendimento e a gente busca essas ajudas, independe do tempo que a gente está vivendo, independe do tempo do trauma, independe, mas se a gente está aberto, a gente pode realmente fazer uma nova história, né? E, de novo, lembrando que nunca é por mal, né? Às vezes não é por mal da mãe ali naquele momento, é simplesmente porque, às vezes, eu tô com dor, né? Eu levo ela, porque senão eu vou derrubar ela, porque eu tô com dor, né? Então, às vezes, não é uma má intenção, mas às vezes é gravado uma informação dependendo da interpretação daquele bebê, a interpretação daquela mãe naquele momento. Eu tenho no meu consultório um cartãozinho, qual o cartãozinho de visita, e eu tenho lá, o meu cartão é assim, minha mãe fez o melhor que ela pôde dentro do que ela tinha. Eu estou emocionada, mas eu tenho um cartãozinho mesmo, porque isso é normal, né? Infelizmente, todo mundo quer culpar, quer julgar, e não é por aí, isso não cura, isso não ressignifica. E cada um tem seu sentimento ali, que às vezes tem as suas dores, foi vítima de uma história que trouxe, às vezes, as ações, né? O que aconteceu. Então, às vezes, não é por mal que a mãe não queria acolher naquele momento. Às vezes, eu atendo pacientes, por exemplo, que tiveram essa dificuldade de sentir esse vínculo mãe-filho pós-parto, nesse puerpério. Mas, às vezes, já nem recebeu da mãe, a mãe com a mãe, né? A mãe com a avó, não teve vínculo. A avó com a bisavó não teve esse vínculo. Então já vinha difícil essa relação da liberação da ocitocina, esse hormônio do vínculo, dessa relação, né? Desse afeto ali nessa relação. Como nós falamos um tempo atrás sobre as 5 linguagens do amor, a linguagem do contato, às vezes vem com esse vínculo. E aí, se eu não recebi esse vínculo ali no pós-parto, no puerpério, não porque a mãe não queria, mas porque às vezes a mãe tinha deveres, a mãe tinha afazeres, a mãe tinha coisa, porque a mãe talvez veio também nessa representação, né? E a gente fala, alguns países, eles deixam 1 ano, até 2 anos no pós-parto, né? A mãe com a licença maternidade. Então, alguns países veem que é importante a mulher estar na licença maternidade para acolher a criança. Mas daí eu penso no Brasil, onde a mulher, ela trouxe uma informação de que eu tenho que me bancar sozinha, porque lá atrás o avô perdeu todo o dinheiro e a mulher passou fome com os filhos. E aí essa mulher que não trabalha é uma mulher que não tem finanças e comida para sustentar seus filhos. Então uma mulher que entra na licença maternidade, vinda de uma herança dessa, ela entra em depressão. Porque ela tem que estar ativa, ela tem que estar fazendo algo, ela tem que estar trabalhando, ela tem que estar buscando o próprio dinheiro, porque eu não quero depender. Porque na história da família, depender foi frustrante. Então, nem sempre, né, e aí volta aquele ponto, né, cada caso é um caso. Nem sempre essa licença maternidade é adequada, dependendo da história que essa mulher trouxe. Né? E aí a gente tem que adequar mesmo. E a Eliana coloca aqui, né? O conflito quando vem de uma relação, né, indesejada ali. Eu vejo isso na minha prática clínica, que realmente sempre há uma associação desse primeiro mês, né, de nascimento com o primeiro mês de gestação. Eu vejo realmente uma relação disso, né? Então, se realmente a concepção foi uma concepção com amor, se não foi, se foi, sempre há uma relação. É muito interessante isso. Então, é isso. Se realmente o bebê... Do abuso também, né? Que eu já recebi mães com sintomas, né? Eu tive uma específica que ela
tinha uma dermatite muito impactante. Depois fui na história da coleta da história da moléstia dela ali, como foi a gestação, ela foi abusada. Então, ela tem contato com a criança todo dia. Ela teve depressão pós-parto. Ela não queria, ela era adolescente ainda. Né? Então, como é impactante tudo isso. Então, cada vez que ela... olha o conflito, você ter que cuidar de uma criança que gera-se um vínculo, mas também te coloca dentro do teu próprio conflito. Então, um movimento dessa adolescente que foi cortado, um movimento violento, que gerou um filho onde ela cuida desse filho. Né? Então, quantas questões emocionais ela precisa lidar, né? Não só para depois sanar o que está no externo, mas principalmente para curar esse interno dela. Como foi intenso. Então, tem que olhar com muito carinho, né, e muito cuidado para também, até na forma como vai ressignificar. Para, às vezes, também não colocar um pouco mais a pessoa lá no conflito. Então, temos muitos e muitos casos, os mais, né, de não ter tanto conhecimento, mas de buscar, tem aqueles casos mais graves, onde vai se gerar, né, essas depressões pós-parto, assim como muitas vezes a gente ouve aí na televisão, nunca é bons fatos, dessas mais intensas, que chegam até a matar a criança, né? O Ivan acho que pode falar um pouco mais dessa questão ali dessa parte de constelação, né? Que a pessoa chega a esse ato de uma forma que ela não... mas a pessoa não era assim, ela não tinha essa tendência. O que a levou a esse ato tão intenso também, né? Então, nós falamos do Baby Blue, que é o contexto de uma pequena depressão pós-parto, que dura de 1 a 2 meses. Temos a depressão mais profunda, que dura, às vezes, até 1 ano ali, que a pessoa fica mais nesse processo, com necessidade, às vezes, de medicamentos, né? Claro que nesse 1, 2 meses é importante também o tratamento, né? Porque não é porque a mãe está com depressão que geralmente fala, não, vai passar. Tem que ser acolhida, né? Se não for acolhida, isso aí vai influenciar esse vínculo da mãe e bebê, né? E nós temos a psicose pós-parto. Psicose pós-parto significa uma mudança de pensamento ali e a mulher ficar fora da realidade, né? Então pode ser contextos de pensamento em morte, pensamento em matar a criança, né, mesmo, pensamento em jogar a criança para fora da janela, pensamento de perseguição, pensamento de que vão roubar a minha criança ou que estão fazendo alguma coisa de mal para a minha criança. Então, às vezes, são contextos alucinatórios, né? Então, a mulher vai ficar com alucinações e nessas alucinações ela foge da realidade. Então, ao fugir da realidade, ela pode cometer atos ou pensar em situações que às vezes não são reais. Mas, de novo, baseados em históricos pregressos. Muitas vezes, históricos pregressos que vêm dessa relação. Eu estou alucinado que trocaram meu bebê na maternidade. Né? Então, entrou uma alucinação, entrou um pensamento baseado em um histórico que talvez já aconteceu. Talvez na família já houve, talvez na história da família houve uma suposição mais intensa com relação a esse processo. Ou que houve realmente segredos, né, de um filho que não era filho daquele pai. Ou, como eu já tive históricos aqui de pacientes, que a criança morreu, o pai foi lá, adotou uma outra criança, colocou no lugar e não contou para ninguém. Então, aquela menina que foi assumida na família não era a filha, mas que ela foi colocada exatamente para suprir uma falta. E aí cria, talvez, um processo que vai ser replicado no próximo, na descendência, né, dessa família. Que são segredos que ficaram escondidos e que criam, talvez, psicoses, que criam pensamentos alucinatórios baseados em algo que não foi resolvido no passado. Né? E isso a gente chama, então, dessas psicoses que são mudanças comportamentais, mudanças de alterações emocionais devido a um aumento de número de conflitos ao mesmo tempo. Então, quando tem mais de um conflito ao mesmo tempo, pode gerar essas psicoses. Né? Ou contextos persecutórios, onde, por exemplo, na história da família, houve uma mulher, meio história de Cinderela, não, de Rapunzel, né? Que
a ex do pai, ameaça atual de que se ela tiver um filho, ela vai roubar o filho dela. E aí eu vou roubar teu filho, eu vou roubar teu filho, eu vou roubar teu filho. E aí fica nesse processo que na mãe, quando nasce aquela criança, ela tem que estar com o olho na nuca, ela não pode dormir. E aí uma mulher que não pode dormir entra em processos de alterações, né? Porque se ela perdeu a criança de vista, um perigo pode acontecer. Se ela deixar a criança na creche, alguém pode levar. Tá? E aí vem todo esse processo alucinatório, né? Baseado num processo anterior, baseado num processo que aconteceu. Ou provavelmente em campos sistêmicos, né, Lígia? Com certeza. Com certeza. A gente vê muitas intricações, né, com essas questões principalmente de relações triangulares, né? Um amante, né? Então, há muitas conexões e muitos emaranhados ali, né, que geram muitos contextos, né? A Luz Clélia até comentou o fato ali dessa questão dessa filha que nasceu, que não era do marido, né? Eu vejo, assim, eu tive uma cliente que, assim, que me chamou bem a atenção com relação a isso, onde a mãe teve um caso com o irmão, que ela só foi saber que era irmão depois que ela já estava grávida. Só que ela nunca contou para a filha que o pai é um irmão, né? E quais são as consequências disso, né? De tantos segredos. Essa pessoa, que já é uma mulher hoje, ela tem aquela questão da constelação do emocionalmente morto. Então, ela teve vários tipos de, assim, parece que ela nunca se encontra em lugar nenhum. Então, ela tem dificuldade de relacionamento. Hoje, ela assumiu uma identidade que ela não é mais a mesma pessoa de 5 anos atrás. Ela se tatuou inteira, cheia de piercings, sabe? Ela raspou a cabeça, né? Você vê que como que pode gerar tantos conflitos, né? Essa questão de segredos, né? Que, olha só, um segredo que já veio lá da mãe, e a vida sempre te coloca dentro de uma oportunidade de reatar algum segredo. Olha, eles moravam em estados diferentes e foram se conhecer e tiveram um filho, sendo irmãos, sem saber. Então, a gente tem muitos contextos de emaranhados, muitas projeções também. Às vezes, pode haver uma projeção na criança de um amor escondido. E isso vai causar, entre essa triangulação mãe, pai e filho, também um contexto ali de dificuldades de relacionamento, né? Aquele filho que não se ajusta, aquela criança que é complicada, né? O que será sendo projetado dentro dessa família? Porque o que essa criança está exprimindo para que alguém olhe dentro dos seus comportamentos? Então, tem realmente muitos intrincamentos dentro de segredos e essas triangulações, né, que vão além. Daí a gente vê os consultórios médicos cheios de crianças sendo medicadas indevidamente. E o contexto também da mãe que morre no parto e a criança sofre muito, e aí quando tem seu filho, e se eu morrer, como é que o meu filho vai ficar? Então é melhor que ele morra junto comigo. Então, às vezes, veio esse pensamento de morte, né, naquele momento pós-parto. O medo da mãe não querer ter filho porque o nascimento dela, a mãe morreu ou quase morreu. Eu pego muito essa dificuldade de mães que têm medo, de mulheres, né, que têm medo de engravidar, medo de que a criança morra, né, e às vezes ela, conscientemente aqui, conversando, ela não lembra. Aí vamos olhar, né, vamos investigar a história familiar, daí, opa, lá no parto dela houve uma intercorrência. Então, hoje ela tem esse medo de gestar e a criança morrer. Sim. Eu já recebo, né? Porque você pensa o Covid, as crianças já estão com 3 anos, né? Então, eu já recebo muitas crianças no meu consultório, por causa de medos vividos, né? Lá da época do Covid, das prisões. Então, a gente já está vendo isso na prática, né? Bastante, infelizmente. Infelizmente. Por isso que é importante a gente estar falando sobre isso, né? Para ter essa tomada de consciência, para que os pais
entendam que pode ressignificar, pode cuidar, porque senão vai gerar realmente um transtorno, né, psicótico aí, infelizmente. Muitos medos, abandonos, todos esses contextos associados, né? Chegamos ao fim do podcast Vá na Origem de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas informações sobre o puerpério, essa fase, que ela é muito importante, porque é uma fase onde tem um imprint ali de informações nessa criança que vai, às vezes, reverberar nas suas alterações futuras, e para essa mãe também, que vai dificultar, às vezes, nesses processos de vínculo, nesses processos de relacionamento. E, Lígia, onde que o pessoal pode te buscar, te conhecer mais, ou fazer um atendimento? Então, aqui pelo Instagram, né? O meu Instagram é o @Lígia Marchesoni, né? Eu estou morando aqui na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Faço também meus atendimentos online com as constelações, com a apometria, a reprogramação, ali com a origem emocional dos sintomas, né? Então, tá fácil aí de hoje com a nossa tecnologia, o mundo ficou mais próximo também, né? Cléia, onde que o pessoal pode te encontrar para fazer uma sessão contigo ou saber mais informações? Presencialmente eu atendo aqui em Teoflotone, Minas Gerais, e em Belo Horizonte também. E online, né, ou quiser, né, conversar um pouquinho mais, saber informações, através do meu Instagram, no direct lá, luzcleia.sanders. Perfeito. E aqui quem fala é Ivan Bonaldo. Você pode me encontrar dentro do Instagram, @Ivan_Bonaldo, dentro aqui do youtube.com/Ivan Bonaldo, tem várias outras lives, e esse podcast, o áudio dele vai lá para o Spotify. Então, se você quiser baixar o Spotify, que é o stream de áudio, que você pode ouvir esse conteúdo e mais outros conteúdos sobre a origem emocional dos sintomas, vai lá no Spotify, procura podcast Vá na Origem, de Ivan Bonaldo, e lá você vai conseguir adquirir várias e várias informações, caminhada, numa viagem, para que você possa aproveitar o teu tempo adquirindo conhecimentos. Um grande abraço e nos vemos numa próxima live. Ou vem também para o curso Origens, você que é profissional da área da saúde e terapeuta que quer aprofundar nesses conhecimentos, acesse o site cursoorigens.com e lá tem mais informações. Tchau!